Olá, tudo bem? Neste momento, nós vamos iniciar a nossa primeira conferência, a Vida de Fé. Então, nesta conferência, nós vamos estar falando práticas que nós temos que praticar após conhecer o princípio divino, após conhecermos o princípio divino. Então, a importância da palavra e também da nossa vida de fé. Como é importante para nós levarmos uma vida de fé. Então, vejamos, quando conhecemos a palavra de Deus, logo nós passamos a ter a necessidade de melhorar a nossa vida e também a nossa espiritualidade. Podemos fazer isso através de uma vida de fé. Então, por isso que é importante nós, após conhecer a palavra de Deus, passar a levar esta vida de fé. Então, vejamos, o que é exatamente uma vida de fé? Viver uma vida de fé significa lutar no nosso dia a dia para praticar as palavras de Deus e para vencer e abandonar os nossos pensamentos, palavras, hábitos e também nossos pensamentos, palavra, hábitos, ações decaídas. Claro, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, é importante nós verificar os nossos pensamentos, palavras e ações se estão de acordo com a palavra de Deus. O ser humano decaído tem a necessidade de uma vida de fé para voltar ao seu estado original. Então, que estado original é esse? Aquele estado original de não decaído. E um dos elementos mais importantes na vida de fé é a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Então, por isso, nós devemos estudar, acreditar e praticar as palavras de Deus. Este é um elemento importante que abrirá o caminho para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a finalidade da vida de fé. Por que é importante a vida de fé? Veja que a queda de Adão e Eva ocorreu porque eles desacreditaram em Deus e na sua palavra. A restauração do homem também ocorre pela fé em Deus e em sua palavra. Então, nós precisamos ter a crença na palavra de Deus, a fé na palavra de Deus e em Deus. Então, veja que o ser humano decaído, ele precisa praticar uma vida de fé. Então, veja que, claro, Deus, ele criou Adão e Eva para ser seus filhos, claro, para ter as naturezas divinas de Deus e, claro, ter as emoções corretas. Depois da queda, o homem passou a pertencer a um lado satânico, adquiriu as naturezas decaídas e passou a ter as emoções erradas. Por isso, através da palavra de Deus, nós, então, passamos por essa transformação através da palavra a nos recuperar a posição de filhos de Deus, naturezas originais, e passamos, então, a ter as emoções corretas. Por isso, nós devemos perceber que o objetivo mais importante de uma vida de fé é restaurar o coração de Deus em nós mesmos. Para isso, nós precisamos ter essas experiências com Deus
na nossa vida de fé. Então, a palavra de Deus, ela traz essa transformação da nossa espiritualidade. E quando nós passamos por essa transformação da nossa espiritualidade, isso traz uma revolução da nossa consciência. O homem passa a levar uma vida mais de consciência. Porque ele passa por essa transformação, então a sua espiritualidade também está mais elevada e ele tem essa revolução do seu coração. O seu coração passa a estar muito mais próximo de Deus, passa a ter os mesmos sentimentos de Deus através dessa transformação, dessa revolução. Então, vejamos que aqui, através de uma vida de fé, nós podemos ter o desenvolvimento, né, do nosso amor através dessa vida de fé. Por que é tão importante o desenvolvimento do nosso amor? Veja o que está escrito em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Então, está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o que é mais importante na nossa vida de fé? É desenvolver essa capacidade de amar, né, as pessoas, amar a Deus, amar a sua palavra. Então, neste momento que nós estamos vivendo na idade do completo testamento. Então, nessa idade do completo testamento, é a idade da justificação pela assistência. Então, quando eu conheço a nova verdade, quando eu passo a conhecer o princípio divino, então, a nossa posição, nós podemos justificar pela assistência. Então, é o tempo de nós dar assistência. E essa assistência significa levar uma vida centralizada no coração e amor do sujeito. E o nosso sujeito é Deus e os verdadeiros pais. Por isso, nós devemos levar uma vida centrada no amor e no coração de Deus e dos verdadeiros pais, nessa época do completo testamento. Por isso, pontos importantes para o crescimento do nosso coração, nós devemos checar a nossa motivação. Então, a nossa motivação, ela deve estar centralizada em Deus. Por isso, eu devo, com a minha motivação centralizada em Deus, confiar a si mesmo a Deus, levar uma vida também do alto sacrifício e negar o eu falso, aquela mente má, e buscar o crescimento da minha espiritualidade e do meu coração, através de levar uma vida de oração, de levar uma vida em benefício do nosso próximo. Por quê? Ao contrário dessa motivação centralizada em Deus, seria uma motivação autocentralizada. E uma motivação autocentralizada seria insistir
no nosso próprio benefício, ao invés de confiar a si mesmo a Deus, não consegue perseverar em situações difíceis, vai desistir muito fácil e, eventualmente, poderá desistir, poderá cair. Por isso, a minha motivação, ela precisa estar centralizada, minha motivação está centralizada em Deus. Então veja que essa motivação, negar o eu. Então veja, negar o eu, este é um processo interno que ocorre dentro da pessoa, onde ela nega a vontade de sua mente má, de propósito. Então veja que ainda não somos 100% bom ou restaurado. Então nós temos uma mente original, claro, ela vai buscar o bom desejo, mas como nós temos a nossa mente má, então nós precisamos negar essa mente má, matar esse mau desejo e essa iniquidade. Por quê? Se o ser humano vai por esse caminho, eventualmente os resultados na vida dessa pessoa vai ser a infelicidade. Então, por isso é importante levar uma vida de retidão, ok? Para alcançar a felicidade. Então, veja, nós devemos lutar para vencer nossas próprias naturezas decaída e pecado. Então, é importante nós lutar para vencer. Através disso, nós podemos deixar a posição de filhos decaídos, que pertence a Satanás, como está em João 8:44, e converter-nos em filhos verdadeiros que pertencem a Deus, filhos com natureza originais. Além disso, precisamos então restaurar o coração de Deus em nós mesmos e também desenvolver o amor verdadeiro. E para isso nós precisamos levar essa vida de fé. Como pessoas decaídas, a nossa motivação ainda é egoísta. E muitas vezes queremos apenas os nossos próprios benefícios. Por isso, é importante uma vida de fé. Uma vida de fé nos permitirá transformar a nossa motivação centralizada, né, essa autocentrada, e centralizar ela em Deus, onde confiaremos nós mesmos a Deus e poderemos crescer espiritualmente, desenvolver nosso coração. Veja você o quanto é importante levar uma vida de fé. Através disso, nós vamos aprender a viver para um propósito maior e sentiremos grande alegria quando nós passamos a viver por esse propósito maior. Como é importante a nossa vida de fé. Então, veja, a vida de indenização. Quando nós falamos a vida de indenização, é essa vida, né? De separar de Satanás e, claro, até subjugar Satanás através de uma vida de fé. Toda nossa vida, depois de conhecermos o princípio divino, torna-se uma vida que nós temos que levantar condições de indenização. É o reverendo Samyamun, quem nós chamamos de verdadeiro pai, ele falou essas palavras. Tudo que você fizer desde o momento que entra na igreja da unificação até o momento da sua morte, servirá como material para o seu julgamento. Então, é importante, a partir de que nós conhecemos o princípio divino, levarmos uma vida voltada para a palavra de Deus. Então, veja essas palavras
dos verdadeiros pais. Se todas as pessoas chegassem a conhecer o significado da indenização, esta será a palavra da qual mais gostarão. Sem indenização não há bênção. Na Igreja da Unificação, a indenização tem valor de ouro. Indenização é uma palavra extraordinária que nos permite arriscar a vida, sacrificar tudo e ultrapassar todas as dificuldades. Então, através de nós estabelecermos as condições de indenizações. Ele continua dizendo: a história da restauração não pode ser cumprida simplesmente com base em explicações. Primeiro, fazer-se coisas. Então, depois que nós conhecemos o princípio divino, nós temos que levar uma vida de fé. E uma vida de fé requer também nós fazer atividades dentro da providência. Por quê? Através de fazer essas atividades, nós vamos conseguir a vitória. E por essa via, adquirir-se o comando da situação. Então, nós não podemos perder o comando da situação, mas sim adquirir através de condições. Se houvesse uma maneira de alcançar a restauração por meio das explicações de alguém, os 66 livros da Bíblia não teria sido necessário. 10 páginas teria sido suficiente para registrar tudo. Para que precisamos dos 66 livros da Bíblia? Eles seriam inúteis, nem sequer precisaríamos de 10 páginas. 3 páginas seria o suficiente para registrar tudo. Então, veja que a restauração não é simplesmente por explicações, é por se fazer atividades. Então, veja, mais pontos importantes para o crescimento do nosso coração. Viver por um propósito maior. Ninguém vive para si mesmo ou existe para si mesmo. Por quê? Porque o indivíduo, ele vive para o benefício da família. Assim como um pai ou uma mãe que vive para o benefício dos seus filhos e os filhos para o benefício dos pais. A família vive para o benefício da sociedade. A sociedade já vive para o benefício da nação, que vive para o benefício do mundo, que vive para o benefício do cosmos. Então, tudo está vivendo por um propósito maior. Viva primeiro pelos assuntos públicos e, em seguida, para os assuntos individuais. Então, nós temos que observar o que é mais público. A providência de Deus, ela é mais pública. Os pontos da providência são mais públicos. Então, viver para as coisas públicas é o desejo original do céu. Investir mais tempo para viver uma vida pública do que tempo individual. Isso é mais importante. Então, veja, os assuntos públicos são mais importantes do que os assuntos individuais. E já que os assuntos públicos, eles têm mais relevância do que os assuntos individuais, devemos olhar mais para as coisas públicas, para os assuntos públicos. E tornar um ser absoluto. Como me tornar um ser absoluto? Manter um coração e atitude que não muda, que seja imutável, que não venha mudar. Então, um exemplo são as condições que nós abrimos, seja ela de oração, de jejum, de leitura. Só um exemplo, né? Noé, na construção da arca, ele construiu a arca durante 120 anos, mesmo que ele sofreu zombaria, esquinaria, perseguição, ele não mudou o seu coração, ele manteve um coração e uma atitude imutável.
Mesmo quando Abraão, ele fracassou em cortar a pombinha lá na oferta simbólica, Abraão, aí Deus pede a Isaac, a oferta de Isaac, e Abraão manteve uma atitude imutável. Ele, mesmo que era o seu filho, ele não negou o seu filho. Então, ser absoluto e manter esse coração imutável é muito importante. Seguir e praticar as palavras dos verdadeiros pais. Porque nós temos o princípio divino, nós temos o Choson o caminho da vontade de Deus, né? Todos os livros, textos, devemos seguir e praticar essas palavras. Então veja que seguir e praticar as palavras dos verdadeiros pais vai estabelecer maiores condições de indenizações. Então, não basta somente nós ter estudado, não basta somente nós escutar, não basta somente nós dizer que é bonito, é necessário que nós venhamos a seguir e a praticar essas palavras em nossa vida. Isso é maior condição. É maior condição. Outras condições são condições para restaurar a si mesmo, para ser capaz de seguir e praticar as palavras dos verdadeiros pais. Então, não adianta eu fazer 40 minutos de oração e deixar de praticar a palavra. Outro ponto muito importante é o relacionamento de coração com Deus e com as pessoas, porque lá no princípio divino nós aprendemos sobre a ação de dar e receber com Deus e com as pessoas, seja com os indivíduos na sociedade, seja com pai e mãe, seja esposo e esposa, seja amigos, seja vizinhos. Esta é a ação de dar e receber. Por quê? Toda ação de receber deve ser centralizada em Deus e no coração. Mateus 22, do 36 ao 40, está dizendo, mestre, perguntou para Jesus, né, o discípulo, claro, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, qual é o maior mandamento? É amar a Deus. É amar a Deus. Então, Jesus disse: esse é o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Percebe como é importante aqui nós observar os pontos importantes da palavra. Outro ponto é verdadeiro amor. Por quê? Quando nós pensamos o que é um verdadeiro amor? É dar e esquecer. Amar e esquecer. Então, palavra do reverendo Samyamun, o verdadeiro pai. Ele disse: se você se lembra do que você dá, você certamente desejará uma recompensa. Tente não se lembrar, mesmo no momento que você está dando. Dê amor e esquece que você deu. Então, um exemplo desse amor verdadeiro é o coração de uma mãe. Uma mãe que amamenta o seu filho e ela nunca lembra para seu filho: olha, eu já alimentei você. Ela está sempre pronta para alimentar novamente. Então, isso é amor verdadeiro. Dar e esquecer que deu. Então, veja, para uma vida de fé, para uma vida de fé completa, precisamos estabelecer constantemente dois tipos de condição. Primeiro é a condição tipo fundamento de fé. Então, uma condição do tipo fundamento de fé é, por exemplo, orações, jejum, veneração, dízimo, sermão, atividade.
Tudo isso é fundamento de fé. Essas condições são de extrema importância para fortalecer o nosso músculo espiritual e para nos dar discernimento e força para vencer os momentos desafiantes da nossa vida de fé. Então, da mesma forma como nós queremos ficar forte, o músculo físico, para onde a gente vai? Para uma academia, levantar, né, peso, ganhar músculo. Também nós precisamos levar uma vida de oração, de jejum, veneração, fazer o nosso dízimo, que é 10%, o sermão, atividade, para nos fortalecer espiritualmente. E a segunda condição é a condição tipo fundamento de substância. Exemplo dessa condição fundamento de substância é amar as pessoas que são difíceis de amar. Vencer o sentimento de amor diminuído, por exemplo. Controlar as próprias naturezas decaídas. União entre Caim e Abel, porque na nossa vida vai sempre aparecer pessoas tipo Caim e pessoas tipo Abel, para a gente poder amar. Então, aumentar o nosso nível de amor e etc. Então, essas condições, juntamente com as anteriores, são os elementos essenciais para o nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque toda a nossa vida aqui na Terra é um curso que nós estamos trilhando. E o nome desse curso é Curso Forma da nossa vida de fé. Então, esse curso Forma, ele é um curso fundamental para a nossa restauração. Seria muito bom, né? Se a nossa restauração fosse só acreditar. Ah, eu só acredito e já está. Não, é preciso esse curso Fórmula para que possamos restaurar como fundamento para a nossa restauração. Por quê? Veja, Adão estava trilhando esse curso, olha. Quando Deus deu o mandamento não coma, eles tinham que passar por formação, o estágio de formação. Claro, após o estágio de formação, eles tinham que ultrapassar o estágio de crescimento para que eles pudessem entrar no estágio de aperfeiçoamento e aí sim, logo após, entrar no direto domínio de Deus. Quando Adão e Eva caiu, porque eles foram invadidos por Satanás, eles caíram, se tornando um homem decaído. Então, agora, como homens decaídos, o ser humano precisa voltar a trilhar, voltar ao estágio original, e para isso o homem tem que trilhar esse mesmo curso, que é o estágio de formação, crescimento, aperfeiçoamento para entrar no direto domínio de Deus. E nesse curso que o homem tem que trilhar para retornar ao estágio original, é o curso de separação de Satanás. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós estudamos a palavra, o princípio divino, inicia para nós esse curso forma e esse curso de separação de Satanás. Então, quando nós passamos os 3 estágios, aqui, primeiro estágio, formação, crescimento, no alto grau de crescimento, nós vamos encontrar com o Messias. Após o homem encontrar com o Messias, se unindo com o Messias, seguindo mais o Messias, e através do Messias, o homem pode liquidar o seu pecado original, e liquidando o pecado original, o homem vai entrar no direto domínio de Deus. Para quê? Para que ele possa completar todo o ideal da criação de Deus, que é as 3 grandes bênçãos. Percebe? Então, nesse curso forma para nossa restauração, nós vamos ter que passar os 8 estágios de indenização. Assim,
Esses 8 estágios de indenização tem no nível vertical, né? Os 8 estágios vertical e também horizontal. Então, os 8 estágios na vertical é servo do servo. Veja que Adão e Eva caiu e o arcanjo era o servo. Então, se eles ficou abaixo do arcanjo, passou a ser servo do servo. E após o homem restaurar essa posição, saindo de servo do servo, o homem pode restaurar a posição de servo, depois de filhos adotivos, filhos ilegítimos, filhos verdadeiros, posição de mãe, como esposa, pai, né? E também a posição de Deus. Nos 8 estágios vertical e também os 8 estágios na horizontal, o indivíduo, restaurar a posição de indivíduo, restaurar a família, o clã, a tribo, a nação, o mundo e o cosmos, até Deus. Então veja que este é o curso fórmula que todo ser humano precisa passar. Então, os 8 estágios de indenização vertical e horizontal, a palavra dos verdadeiros pais está no livro Chosun-gyon, livro 8. No passado houve muitos caminhos de sofrimento, mas vocês devem entender que não há na história sofrimento que compare ao caminho de dificuldade dos 8 estágios que eu tive que percorrer. Então, até mesmo os verdadeiros pais teve que trilhar esses 8 estágios, teve que restaurar os 8 estágios. Então, ele disse, eu comecei da posição de servo, e tive que escalar exitosamente esses 8 estágios. Até mesmo os verdadeiros pais tiveram que trilhar. Então, a ordem de indenização, porque vejamos que Adão e Eva caiu e é preciso indenizar essa ordem da queda, porque com a queda perdeu-se, foi a queda do coração, queda da espiritualidade, queda física e queda de todas as coisas. Então é preciso indenizar essa ordem, indenizar essa ordem, reverter a queda. Então as condições de indenizações, elas são indispensáveis para reverter essa ordem da queda. Então, a indenização de todas as coisas, a oferta de todas as coisas. Por isso, é preciso restaurar o material. Veja vocês, quando Adão e Eva caiu, Satanás dominou também o material. E por isso, o material tem que ser restaurado de volta para Deus. E isso nós vamos fazer através de nós sermos dizimistas, através de nós devolvermos os 10%, o nosso dízimo, para Deus. A indenização física, então, sacrificar-se fisicamente, através de nós jejuar, pode ser banho de água fria, veneração, tudo isso são formas de indenizar e sacrificar-se o corpo físico. A indenização espiritual, sacrificar-se espiritualmente, através de oração de arrependimento, com lágrimas, confessar os pecados, estudar a palavra de Deus, assistir mais seminários e conferências do princípio divino. A indenização do coração, praticar o amor verdadeiro, baseado no coração de Deus. Até mesmo aquelas pessoas mais difíceis de amar, é possível nós amar. Então, veja vocês, esse curso Fórmula, né, como um curso que no passado, para os primeiros unificacionistas, era 7 anos esse curso Fórmula.
Veja que com a queda, o número 7 da criação foi invadido e foi impedido aqueles 7 dias, né, da criação, quando Deus descansou no sétimo dia. Quando Adão e Eva caiu, se perdeu. E por isso nós estamos no sétimo milênio, dessa busca de Deus para salvar os seus filhos desse sofrimento de Deus que dura 7.000 anos. Então, as religiões ensinam a levar uma vida de sacrifício, uma vida ascética. Por isso, a Igreja da Unificação, no início, colocou a dedicação de 7 anos para restaurar esse coração e esse sofrimento de Deus, né? Então, 3 anos e meio centralizado na restauração do material e 3 anos e meio centralizado aqui na restauração do ser humano, né? Através do testemunho. Então, veja que a restauração de todas as coisas, como restaurar aquela era do Antigo Testamento, né? Restauração material, restauração do ser humano, essa era do Novo Testamento, né? O testemunho, né? Dar o evangelismo, né? Restaurar as pessoas. Então, restauração do coração, era do completo testamento, a prática do amor verdadeiro. Então, veja que nós, após conhecer o princípio divino, podemos restaurar essas 3 eras, né, através de nós fazermos condições. O problema é da vida de fé. Então, veja, problema na vida de fé. Quando nós colocamos o domínio de todas as coisas, que é o domínio de todas as coisas, do mundo físico e do mundo espiritual. Então, é importante nós estar prestando atenção em cada lição, seja no sermão, no mundo quê, para a gente estar prestando atenção em todas as lições e descobrindo como realmente eu posso levar uma vida de fé, como eu posso ter um bom domínio de todas as coisas. O domínio do mundo físico, devemos dominar pelo amor verdadeiro de Deus e não dominar pelo meu desejo egoísta. Então, eu tenho sempre que checar o meu coração. Estar centrado em Deus é o amor verdadeiro de Deus. Então, quando nós olhamos o dinheiro público, e dízimo é dinheiro público. Então, veja você, significado é restaurado para o lado de Deus através de pagar indenização. Então, é preciso nós estar pensando em tudo aquilo que é público. As despesas. Então, a finalidade dentro do princípio, e tem finalidade dentro do princípio, por isso nós temos que observar. Será que mesmo o dinheiro eu estou utilizando com uma finalidade dentro do princípio? Por quê? Quando é a finalidade para o público, isso é sujeito. Quando é uma finalidade fora do princípio, isso vai tornar-se um erro. Então, nós não podemos trocar o sujeito pelo objeto. As coisas públicas. Então, o meu dízimo, ele é o sujeito. Eu não posso tirar o meu dízimo depois que eu fui na feira, no mercado, que sobrou aquelas moedas. Não. Ele é mais público. Ok? Então, veja, ofertas para o uso providencial é o sujeito. Comida, roupas, despesa da vida, isso é objeto. Então, veja, essa oferta pública, ela tem que ser a primícia, a primeira parte a ser tirada para ser ofertada. O uso adequado de todas as coisas. Não sinta que é sua propriedade todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus. Certo? Primeiro pertence a Deus. As coisas são confiadas a você por uma questão de realizar a vontade de Deus. Então, as coisas que estão comigo, elas pertencem a Deus, foi confiada a mim para realizar a vontade de Deus. Nós não somos qualificados para usar todas as coisas fora da vontade de Deus. Eu não posso usar todas as coisas
fora da vontade de Deus. Eu preciso utilizar para cumprir a vontade de Deus. Até as roupas não devem ser autocentralizadas, deve ser para revelar a glória de Deus. Até mesmo minhas roupas, elas não posso usar de qualquer forma, ou roupas muito curtas, mostrando o corpo. Por quê? É para revelar a glória de Deus. Nós não devemos desperdiçar nem esbanjar todas as coisas. Isso é muito precioso. O domínio do tempo e do espaço. Nunca desperdice o precioso tempo dado por Deus. Por isso, nós não devemos desperdiçar o tempo. Cada providência é limitada por um período de tempo. Então, mesmo as providências que são direcionadas para nós através dos verdadeiros pais, das figuras centrais, é limitada por um período de tempo. Por isso, nós temos que realizar dentro de um período de tempo. Concentrar-se a atingir o seu objetivo dentro de um determinado período de tempo. Então, nós precisamos realizar, nós precisamos concretizar dentro de um período de tempo. O verdadeiro Pai, ele falou essas palavras. Quem pode dominar o tempo é uma grande pessoa. O tempo pode trazer-lhe tudo, mas ele também pode tirar-lhe tudo. Aqueles que podem dominar o tempo, podem dominar suas vidas. Então veja que o tempo pode nos entregar tudo, como pode tirar se nós não souber aproveitar e realizar dentro de um período de tempo. Por isso, que é importante nós observar o tempo e não nos atrasar, por exemplo, para reuniões públicas. Isso também é domínio do tempo. Essas palavras do verdadeiro Pai que ele diz: quando você está atrasado para uma reunião pública, você deve se sentir tão arrependido que não pode levantar sua cabeça. Isso é palavra do verdadeiro Pai, não é? É não atrasar para reuniões públicas. Então, as palavras, né, dos verdadeiros pais sobre a vida de fé. Ele disse: uma vida de fé consiste na busca do mundo da vida eterna. Então, nós sabemos que nós somos um ser espiritual vivendo num corpo temporário. E é para o mundo eterno que nós vamos, para a vida eterna. Então, a nossa vida de fé consiste em buscar esse preparo para a vida eterna. Fé envolve a busca do eterno amor de Deus. Em função de se unir com a vida eterna, bem como o amor eterno, vocês precisam buscar o ponto de destino final, onde a alegria de Deus pode ser sentida como a alegria de vocês mesmos. Este é o caminho da vida de fé. Assim, as pessoas que vivem uma vida de fé não devem acalentar esperanças mundanas, mas ao contrário, deve viver sonhando com o mundo eterno da esperança, com a qual poderão sempre vencer e conquistar a morte. Não somos um grupo de pessoas que busca ir para o reino dos céus através de uma vida de fé conceitual, mas sim, ao contrário, buscando construir o reino dos céus com todo o nosso coração e esforço. E claro, tendo boas experiências com a nossa vida de fé. Uma vivência centrada em Deus. Devemos viver com a sensação de estarmos vivendo com os pais verdadeiros. Comer, dormir, trabalhar, sentir alegria e tristeza juntamente com os verdadeiros pais. Nossos quartos e casas devem ser mantidos limpos, sempre pronto para receber os verdadeiros pais. Por isso, nós devemos levar essa vida vivendo junto com os pais celestiais e com os verdadeiros pais. Isto é,
a uma vida de fé para nós levarmos, após conhecermos o princípio divino, após conhecer o princípio divino. Quero aqui, então, desejar para todos aqueles que estudaram o princípio divino, concluíram o seu curso das palestras do princípio divino, agora estudar bem a vida de fé e levar uma vida de fé centrada em Deus e na sua palavra. Quero, então, neste momento, desejar a todos boa vida de fé. Amém? Adieu.